De volta com os analistas, Felipe, professora Jane, bate-papo agradável. Professora, arte e mídia, né? Vamos trazer um pouco a discussão para a contemporaneidade, Sim. né? Como é que é essa relação hoje em dia, assim, esse universo digital, ao mesmo tempo que ele facilitou a produção cultural, no quesito tecnológico, novas técnicas de produção, de tudo, mas ao mesmo tempo afastou o público, porque isso tudo chega na pessoa instantaneamente no seu celular. E isso ali, de certa forma, né, eu vejo como desde uma certa preguiça de ir atrás ali do complemento, de ver o artista, né, de conversar com o artista. Como é que a senhora enxerga isso? Olha, também é uma questão controversa, né? Eu vejo assim, que hoje existe uma outra forma de relacionamento com o consumo cultural, né? Hoje, por exemplo, se fala muito, né, na indústria de entretenimento, da questão das comunidades de fãs, pessoas que não só leem um livro ou gostam de um filme, né, relacionado a uma certa narrativa, mas que formam ali fóruns na internet para debater, para discutir, saber mais. Então, lógico que existe algo de um imediatismo, né? A gente é bombardeado, como você mesmo falou, por uma série de informações e também enfim, produções culturais dos mais diversos tipos, mas também permite uma certa atitude de uma busca, que não é mais aquela busca pela... que era super difícil, né, de buscar ali o acesso ficou mais fácil. O acesso ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo, diante de muita informação, também é difícil. Acaba dispersando. Né? Dispersa muito, e aí essas comunidades, né, esses grupos dentro de determinados temas são bem importantes. São temas voltados tanto, como dizia, né, ao consumo de um determinado produto cultural, mas também de temáticas que vão envolver questões de ativismo, né? O ativismo cultural hoje é muito importante, a gente vê que o próprio fazer político hoje é muito estético, né? As manifestações, políticas, elas recorrem também a um fazer expressivo ali, que a gente nota que tem a ver com esse ambiente também da comunicação digital que você está falando. Para o fazer artístico, eu acho que abre uma possibilidade muito grande, porque primeiro se torna o fazer não tão limitado a objetos técnicos que antes eram extremamente caros, por exemplo, a questão do disco, né, que você citava antes de começarmos aqui a conversa. Né? Antes era tão difícil gravar um disco, hoje pode existir um pequeno home studio, né, que faz uma produção fonográfica caseira, mas ao mesmo tempo jogando no SoundCloud em alguma outra plataforma, e isso pode ter uma repercussão para tantos lugares até inimagináveis. Para a imagem também é muito importante, né? Se a gente pensa, por exemplo, como uma hashtag funciona no Instagram. Ela, por uma hashtag, vai aglutinando ali fotógrafos e produtores audiovisuais de diversas partes do mundo. Nesse cruzamento de olhar, certamente há um enriquecimento do fazer artístico, né? Mas, por outro lado, a gente tem que sempre trazer, acho que o simpósio ele também tem essa preocupação de trazer, como você falava, já está pós-globalização, né? Mas, ao mesmo tempo, as expressões das nossas manifestações artísticas, culturais, mais singulares, mais regionais, ainda são pouco conhecidas, né? Se a gente leva, voltando ao que falávamos ainda há pouco, né? O que nós, maranhenses, conhecemos sobre os povos indígenas Guajajara ou Guajá, aqui do próprio Maranhão, ou a diversidade, né, dos povos indígenas a nível nacional, ou se a gente pensa, por exemplo, a produção de fotógrafas. Hoje, por exemplo, vou citar aqui um coletivo que é o IVE Mulheres da Imagem, um coletivo de mulheres fotógrafas e produtoras audiovisuais que se uniram a nível nacional, né, através da internet, através do Instagram, do Facebook e de sites, para trazer visibilidade à produção fotográfica feminina. Né? Produção fotográfica feita por mulheres que, se a gente for observar dentro dos grandes veículos, ainda existe ali uma discrepância, né?
de gênero, né, se a gente observa particularmente nesse caso. Então eu vejo que, lógico que existem dificuldades, né? Sempre há prós e contras, mas também existe um cenário que pode ser bem interessante para a gente pensar essa diversidade cultural, né? A diversidade de olhares sobre o mundo, né? Entendimentos do mundo. E o que é importante para nós, que somos todos, né, espectadores e consumidores, circuladores de produções, receptores, ter também uma preocupação mais atenta de sair de um comodismo de uma programação já feita, né, e buscar tantas programações que estão disponíveis, né, por atores sociais os mais diversos, que podem nos levar a um local de entendimento do mundo muito mais complexo do que simplesmente o que estamos habituados a ver na televisão, né, tem que sair da Matrix, né, professor? Tem que sair da Matrix. É verdade. Sair da programação, né? Porque até essa palavra é muito interessante. A programação cultural, a programação midiática. É uma programação, aquele modelo dúvida, cartesiano, né? Aquele modelo manual de instruções ali que a gente, né, tem que se libertar, expandir as ideias, porque... E as imagens, elas são muito importantes, porque as imagens, nós precisamos de imagens para nos construirmos, né, como sujeitos, né, todos nós, imagens que muitas vezes são impostas, né, que geram, inclusive, tensões, problemas, né, às vezes a pessoa não se identifica, né, com uma determinada imagem, que é uma imagem padrão, né, isso é muito debatido, por exemplo, a questão dos padrões de beleza, né, das mulheres, os padrões relacionados a questões raciais. Então, sair desse local, dessa padronização e observar que o mundo é muito mais diverso, né, do que é usualmente colocado para a gente. Professora, nosso tempo está acabando, a gente tem um quadro aqui no final, que é o Bloqueia e Compartilha, que na verdade, né, é uma readaptação daquele para quem a gente tira o chapéu, para quem você tira o chapéu, que a gente gosta de brincar um pouco para descontrair no final. Coloca aí, Altinho. Feito pelo Geraldo. Coloca o primeiro nome para a professora Jane, Altinho. Aí, ó, a reitora da UFMA, Naí Portela. A reitora, inclusive, está apoiando o nosso evento, né? Bloqueio e compartilha, assim, tão dicotômico mesmo. Não, assim. mas pode argumentar. O porquê se compartilha ou se bloqueia. Jamais. Assim, a questão de bloquear, né, a figura da reitoria. Para a gente, por exemplo, a reitora foi super receptiva com a ideia do evento, né? A gente esteve com ela recentemente. Acho que dentro da gestão pública existem vários lugares, né, de pensar as formas de atuação e as atenções que são colocadas dentro de uma universidade que é uma instituição gigantesca. Então a gente não está tratando apenas do campus do Bacanga, né, que é onde eu atuo, mas também de uma instituição, né, que tem uma ação no interior do estado. Né? Então é algo bem complexo a gente notar a questão da gestão, mas o que eu acho super importante a gente colocar é de ver para além de um personalismo a gestão, além de Naí Portela, né, como foi colocado, mas pensar a gestão de uma maneira muito mais complexa. Ontem a professora Zefinha bloqueou a reitora. Foi? Pois é. Aí você acompanha, é democrático, né? Claro. Por isso que eu tô falando, bloquear ou compartilhar é algo muito, isso que eu falei, dicotômico. Mas assim, é mais para provocar exatamente essa ampla discussão, né? Porque nem teria, digamos assim, os dados técnicos para avaliar a gestão como um todo. Por isso que eu acho importante colocar isso, né? Que a gestão, ela não se limita apenas à atuação relacionada a um curso, né? A gente tem aí uma série de problemas de gestão dentro da universidade, dentro de uma política pública de educação nacional, né? A gente está vivendo um momento bem delicado, né, em relação ao Ministério da Educação. Bem colombiano. E bem delicado, porque a gente tem uma pasta, né? O Ministério da Educação é uma pasta super complexa. Existem programas de educação a nível
enfim, nacional e também os seus processos de regionalização, que avançaram muito nos últimos anos. Eu quero citar aqui particularmente algo relacionado ao NUP, né, que são os institutos federais, que a gente realmente se preocupa como vão ficar esse tipo de política pública relacionada à expansão do ensino tecnológico, né, do ensino superior. É muito complicado, por exemplo, pensar Está compartilhado então, né? uma universidade para elite. Pois é, compartilhar ou bloquear. Ainda tem mais aqui. Bota o segundo nome aí, deixa a professora respirar um pouco. Aí, ó, o filósofo, entre aspas, né? Que eu não considero filósofo, eu, né? Você e muitos, né? Olavo de Carvalho aí, o mentor, esse é bem né? fácil bloquear. O mentor por favor. O mentor aí do ministro da Educação. Que cai ou não cai, né? Porque até a gente está gravando o programa ali e estava balançando. Não, pois é. Não apenas no Ministério, né? Há que se dizer que existe também um direcionamento ideológico, né? Que o Olavo de Carvalho não é só ele, né? Ele, digamos que ele concentra ali uma série de posicionamentos ideológicos, né? De uma forma de vida muito específica, que não à toa se expandiu de uma maneira estratosférica nos últimos anos, né? No Brasil, de alguém que tinha pouquíssima visibilidade e se tornou o guru do Ministério da Educação. É uma legião de seguidores, né, de conteúdo. Mas será que eles já não existiam? Existia, mas não com tanta visibilidade. Havia o gatilho. Saiu do armário. Mas ainda assim, vale a pena ler, tem algumas reportagens bem interessantes sobre os seguidores que deixaram de ser seguidores do Olavo de Carvalho. Olha, por quê? O que está tendo de gente que está deixando de ser seguidor, tanto do Bolsonaro como do Olavo, é uma corrida, talvez uma velocidade muito maior do que os que aderiram a eles dentro de um processo de rejeição política a outros grupos, né, durante a eleição. Vamos dar o terceiro nome. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aí, o secretário de Cultura, Diego Galdino. Olha, é difícil opinar também. Porque a política cultural estadual primeiro que estamos nesse processo, né? Pasta vinculada com turismo, depois vincula. A gente tem uma política cultural extremamente falha em vários aspectos, né? Primeiro, da necessidade de ver a multiplicidade do que é cultura, do que é arte. Eu citava ainda há pouco a questão do Museu de Artes Visuais, mas a gente sente falta de uma política cultural realmente a curto, médio e longo prazo que leve em consideração a cultura para além dessa potencialidade enorme que temos da cultura popular e que observe outras formas culturais que estão extremamente periféricas e com muita dificuldade de atuar. Essa relação é complicada, né? Cultura, governo... O que o governo entende, né? O poder público entende assim, como... A gente vê, né? Assim, é difícil, como ela falou, opinar, porque a gente vê um modelo cultural que as minorias não têm acesso, né? Aí se faz uma política de editais, né? Acho que é o melhor mecanismo, diga de passagem, que tente ali diminuir essas diferenças, né? Só que também é falho, né? Só que também é falho porque é uma relação complicada, a gente entende, né? E tem um outro lado, né, professora, que é a questão da cultura de massa. A cultura de massa é complicadíssima. E assim, essa relação, como é que atende todo mundo, né? Como é que tem uma política cultural efetiva que atenda a massa, que atenda as minorias, né? É uma relação complicada, eu entendo a senhora também. Tem que lidar primeiro com uma pesquisa, né? Saber de realmente dados, né? Quais são as necessidades que nós temos do ponto de vista da cultura, quem são os atores de cultura, né? Quem são os coletivos, os artistas locais, né? Afinal, a gente está lidando com uma pasta local, nesse caso, para se pensar realmente como equilibra aí essas várias forças e tornar-se o mais plural possível, que eu acho que que é a importância também, dentro de um aspecto de continuidade, né? E não fazer ações pontuais, né? A cultura... O que é o evento de diversão, na verdade, né? A gente acabou de sair do carnaval,
né? E no outro dia já estávamos se discutindo se os outros movimentos também não traz esse lazer, essa diversificação, né, de qualidade para as pessoas, né, de alegria, né, qual é o retorno. Vamos Então, ao todo o último processo. nome, Felipe. Vamos lá. Aí, ó, o ex-secretário de esporte do museu lá, o mantenedor Mavan. do museu do Mavan, Joaquim Eichel. O Mavan também é um local assim de uma certa controvérsia dentro do audiovisual, né? Porque primeiro existem acervos, né, que estão no Mavan que são de suma importância para a história maranhense. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar como é que esses acervos eles se tornam disponíveis, né? Você citou ainda há pouco a questão dos editais, né, de audiovisual. E aí tem uma relação também com essa figura do Joaquim Eichel, né, que tem essa ação. Para quem esses editais, dentro dos seus critérios, eles vão ser direcionados, né? É importante a existência do museu, sim, sem dúvida. Mas como ele se torna realmente um museu que acessível, né, que tem um retorno social, que torna esses acervos realmente disponibilizados para a população e dentro de um universo de uma certa transparência cultural, que isso é bem importante também. Até porque, né, foi feito com recurso do poder público. Sim. Olha, eu nunca tive acesso lá. Eu acho aquele processo estranhíssimo. Concordo com a professora que nada contra a pessoa do Joaquim, que tenta ser uma figura certas horas até imaginariamente mais futurista do que muitos, né, com suas adivinhações e tudo mais. Mas é um processo que eu particularmente nunca consegui descrever o que é aquele. Então, eu já tive acesso. Nas vezes que eu precisei, sempre tive acesso. Mas de fato falta uma comunicação. Não pertence a ele. Aquele processo foi pago com dinheiro público. Tem que trazer essa discussão a isso. Tem que se tornar primeiro o que está disponível, né, dentro dessa instituição, né? Quais são os acervos, o que mantém na questão da transparência passa pelo tanto o que existe quanto como é que é gerido, né? Então é importante a gente pensar. Eu não posso falar muito porque realmente eu não consigo entender. Pronto, então não fale mais não que o nosso tempo acabou. Professora, muito obrigado, né? Um bom bate-papo. Obrigada também. Boa sorte no evento, espero que Quero fazer um convite, né? Parabéns pela iniciativa. Irei tentar ir com certeza. E convite também aos nossos... deixar de ser um pouco motense, entendeu? E participar mais dos processos. A guerra é grande. Porque a gente pensa o evento, ele não é simplesmente ali uma programação para assistir palestra, né, apresentar trabalhos, mas ele é digamos assim... Ele starta ali uma série de formações de redes, né, de junções de experiência, de tudo, de artistas e comunicadores e estudantes, né? Você falava ainda há pouco do Comunicarte, né, que existia. Pouquíssimos alunos conhecem o que é o Comunicarte. A ideia é a gente retomar também esse processo de uma história dentro da universidade, relacionada à arte, cultura, mídia. Continue, porque nós precisamos muitos movimentos desses. Com certeza. Parabéns. Obrigado, professora. Obrigado, Alemão. Estamos lá, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Até amanhã, aguardando a mensagem no WhatsApp. Com asinha. Com asinha, né?